Meus irmãos, desejo de todo o coração, meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, né? Essa é a preocupação de Paulo com os irmãos dele, os judeus, né? E peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Então, continuando aqui. Então, aqui que nós vemos, né? O problema de Israel é que eles buscavam a sua própria justiça e eles rejeitavam a justiça de Deus. Eles eram muito zelosos, dedicados por Deus, mas esse zelo, né, não se baseia só no conhecimento da lei. Eles realmente não conheciam Deus. E esse zelo excessivo, né, que Israel tinha, os afastavam de Deus, por mais zelosos que eles fossem, esse zelo que eles tinham, essa dedicação, né, onde o Paulo vem reconhecendo que realmente eles eram zelosos, cuidadosos, né, com as coisas de Deus, tinha aqueles rituais de guardar sábado, e etc e tal. Eles eram, mas só que eles realmente, eles não conheciam a Deus de fato, né? Paulo declarou que Cristo é o fim ou o objetivo da lei. A lei foi cumprida em Cristo. Ambos, judeus e gentios, têm iguais direitos de estar diante de Deus pela fé em Cristo, né? Isso vem falando lá no verso de 8 a 13. Deus, por intermédio de Cristo, fez tudo para a salvação. Nenhum esforço humano pode salvar ou colocar o ser humano em estado puro diante de Deus. Então, não precisa de esforço, Cristo já fez tudo por nós, né? O sacrifício ele já fez, ele já pagou lá na cruz. Então é fácil, não precisa sacrifício, não precisa subir a escadaria, né? Da penha lá, como diz o ditado, né? É somente nós crermos, acreditarmos. É isso que o Senhor quer de nós, porque o sacrifício ele já fez por nós na cruz. E ainda, vou estar lendo com os irmãos ainda, no rodapé da minha Bíblia, que vem falando ainda sobre a lei, né? Muitas das vezes, né, quando você lê esse versículo 4, que fala sobre a lei, né? Vou estar lendo novamente para os irmãos o versículo 4, diz assim, né? Porque com Cristo a lei chegou ao fim. Então, dá para entender que, né, quando Cristo veio, acabou a lei. A lei foi abolida, não existe lei mais. É muito pelo contrário, né? Lá em Mateus 5,17, o Senhor diz assim, na palavra dele, né? Mateus 5,17, o Senhor diz que ele não veio abolir a lei, ele não veio anular, acabar com a lei, e sim, ele veio para cumprir a lei, né? E tem um conhecido amigo nosso que fala que para que serve? A lei serve para quê? A lei serve, irmãos, para apontar os nossos erros, para apontar, mostrar o pecado, né? Para nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós erramos e que nós temos que voltar atrás, arrepender dos nossos pecados. Então, a lei serve para isso. A lei não salva, como os judeus pensam. Sim, a lei serve para apontar, mostrar os nossos erros. Vou estar lendo aqui para os irmãos, o rodapé da minha Bíblia diz assim: acesso a Deus. Então, um encontro pessoal. Sob a antiga aliança, o acesso do homem a Deus era limitado.
Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santíssimo para encontrar diretamente o Senhor. Os crentes na nova aliança consideram o rasgar do véu da grossa cortina que separava o lugar santo do Santíssimo na hora do sacrifício de Jesus, como um sinal de que todos poderiam livremente vir a Deus por meio de Jesus, né? Então, antes da morte de Jesus na cruz, somente os sacerdotes, né, a tribo dos levitas, podiam trazer ofertas e sacrifícios. Somente os hebreus podiam ser chamados de filhos e filhas do Senhor. Somente os que observavam o dia da expiação eram considerados corretos no relacionamento com Deus. Somente os que profundamente conheciam e seguiam a lei poderiam ser chamados de justo. Mas aí depois, após a morte de Jesus na cruz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que está em Romanos 10, 12, 13, que a gente leu. A pessoa pode ser chamada de filho ou filha de Deus, independentemente de raça, de sexo ou status social. Todo aquele que crê em Cristo será considerado justo e herdeiro e herdará a vida eterna. Todo aquele que crê pode praticar o mais importante sacrifício por Deus, que é cumprir a sua vontade de todo o seu coração. Então, eu achei bastante interessante, né? Tá passando para os irmãos. Então, voltando, nós lemos, né? Falamos um pouquinho de Romanos de 10, né? 10, de 1 a 13. Aí, continuando, Romanos 10, de 14 a 21, diz assim: o próprio povo de Deus, os judeus, rejeitou a mensagem de Cristo. Paulo claramente declarou que Israel foi responsável por rejeitar o evangelho. Paulo refutou qualquer argumento que os judeus pudessem levantar como que não havia mensageiro de Deus. Oportunidade para se ouvir ou, é claro, o entendimento da mensagem, Paulo, de forma nítida, responsabilizou os judeus pela rejeição ao evangelho. Israel errou não porque não ouviu ou não entendeu, mas porque desobedeceu e se rebelou, né, contra Deus. Então, Israel foi rebelde, ele se rebelou contra Deus. Eles não aceitam, e até hoje eles não aceitam, né? Eles são zelosos, dedicados, mas eles não aceitam Cristo, né? E sabe, eu vou estar comentando com os irmãos, que achei bastante interessante também, né? Lá em, que eu li agora, Romanos 10, 8, o que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração, isto é, a mensagem da fé que anunciamos, né? Então, eu comentando aqui, né, com o Marcelo, você vê que aqui a mensagem de Deus, a mensagem, ela é pregada, ela é falada, a gente fala da mensagem, né, na igreja, e na TV, as pessoas estão ouvindo, e às vezes os próprios cristãos, os próprios irmãos mesmo, né, da igreja, eles entram e saem da mesma forma que entrou. A mensagem parece que entra num ouvido e sai por outro. Eles não atentam à mensagem. Eles, às vezes, não tem muita diferença do povo de Israel. Eles só ouvem, mas não entendem, não tem entendimento, né? Aqui, no versículo 16, diz: mas nem todos, né,
Aqui diz que a mensagem é pregada, a mensagem é anunciada, a mensagem é falada, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho, né? Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Então, há muitos que não crê, não dão crédito, né? Que diz lá em Isaías, ele diz, eles não dão crédito na pregação, né? Esses dias eu vi o pastor Castro, ele estava pregando lá na Praça 15, ele estava falando a mensagem, né? Então, você vê, a mensagem ali está sendo anunciada, eu via, as pessoas passavam e tudo, muitos ouviam, atentavam, mas às vezes passavam de largo, mas não é em vão, né? E tudo, a mensagem tem que ser pregada, a mensagem tem que ser falada. Muitas das vezes a gente, né, tem os nossos familiares, preocupação com nossa família, com amigos, vizinhos, etc., né? A gente tem falado tanto e às vezes você não tem um retorno. A pessoa parece que está cada vez mais distante de Deus. Mas nós vamos parar de pregar? Nós vamos parar de anunciar por causa disso? Não, de maneira nenhuma. Nós temos que continuar pregando, trazendo a mensagem, independente se a pessoa está atentando ou não, né? A igreja, a palavra tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Então, nós temos que estar preocupados em falar, porque o Senhor nos escolheu para isso. Somos mensageiros de Deus, para trazer a mensagem, para anunciar a palavra do Senhor. Somos mensageiros do Senhor, escolhidos por Deus, né? Assim, nós também, né, lidamos com o povo. Às vezes não há muita diferença, né? Com o povo de hoje, com o povo de Israel. Às vezes são parecidas a mesma coisa, irmãos, né? Em meio a essa pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, em vez das pessoas se aproximar mais, chegar mais a Deus, aí muitos se afastam de Deus, às vezes fica revoltado com Deus, né? Fica revoltado com Deus, acha que Deus está castigando. Eu tenho ouvido as pessoas, isso é castigo, Deus está me castigando. Não, Deus não castiga ninguém, Deus é justo. Então, isso é consequência, né, de pecado, de erro, que muitas das vezes, como nós falamos, né, a lei está para mostrar, para apontar o erro, para mostrar o pecado, e as pessoas não reconhecem. Então, isso são consequências dos nossos pecados de erro. E em vez das pessoas se aproximar, se atentar, buscar mais a Deus, elas afastam mais de Deus, né? Então, a palavra de Deus está sendo aí, ela está sendo pregada, né? Aqui no versículo 9 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. E é o que os judeus, não acontece com os judeus. Eles não crêem, né, que Jesus ressuscitou. Até hoje eles não crêem. Então, quer dizer, eles precisam confessar, acreditar, e assim eles vão, né? A salvação, claro, é para todos, mas aqui a palavra de Deus está sendo bem clara. Nós temos que confessar, né? Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, né? Então, assim a palavra do Senhor nos diz, né? Aqui mais em cima diz assim: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Então, temos que abrir, eles têm que abrir a boca, confessar, e assim vão ser salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele?
E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Como é bom, como é maravilhoso a gente levar as boas novas, falar de Deus para as pessoas, né? Porque todos precisam ser salvos. Muitas das vezes nós somos, eu vejo, às vezes egoístas, queremos Deus só para nós, Jesus só para nós. Mas não, nós temos que levar a mensagem, somos mensageiros do Senhor. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem lá no 18? É claro que ouviram, como diz a Escritura. A voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar a resposta. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fique com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ainda. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Gentios somos nós, né? Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Então, o Senhor está com os braços abertos, prontos para receber, como ele diz, o apóstolo Paulo diz. Mas, infelizmente, né, o povo de Israel era um povo rebelde, um povo sem temor, que acreditava nas suas próprias leis, né? E aqui no estudo, ele vem falando, né, observando o texto. Leia Romanos 10, de 1 a 21. Quantas vezes aparece a palavra salvação? Coloquei uma vez. E em Romanos 10, 13, a salvação é para quem? É para todos ou para alguns? Infelizmente, né, tem muitas pessoas que acham que é só para alguns, né? Acha porque a pessoa foi muito ruim, muito mal, mas não. Se eles se arrependerem, a salvação é para todos. Então, aplicando aqui o texto, a expressão confins do mundo, Romanos 10, 18, é quase um apelo missionário, né? Se a salvação é para todos, quem deve ser responsável por missões? Quem deve ser responsável por missões? É só o pastor Castro, né? Da igreja, é só os missionários? Não, irmãos. A salvação é para todos, né? Os missionários somos nós, todos. Nós podemos, não, nós, mesmo que nós não vamos para outro país, para outros lugares, mas nós podemos ser missionários, fazer missões aqui na nossa vizinhança, né? Pregar, falar do evangelho para os nossos vizinhos, nossos amigos, né? E para os inimigos também, né? E lá virando, aqui, ele vem falando para a gente estar comparando, né? Os textos de Romano mostra que Paulo sempre baseia sua argumentação numa sequência de citações do Evangelho do Velho Testamento, desde a primeira lição dessa revista, né? Então, aqui comparando, lá em Romanos 10, versículo 5 diz: porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça vem da lei, a justiça que vem da lei viverá por ela, né? Em Levítico 18, 5 diz: guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Lá, Romanos 10, 6 diz assim: mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Depois que o Senhor, lá em Deuteronômio 9, 4, depois que o Senhor estiver lançado fora, de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me introduziu nesta terra para possuir.
Ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos? Nem está além do mar para dizer quem passará por nós além do mar e nola trará e nola fará ouvir para que a cumpramos. Mas lá em Romanos 10, 8, mas diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Em Deuteronômio 9, 14, mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumpri-las. Romanos 10, 11, ele compara com Isaías 28, 16, porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então, todo que crê, todo que acreditar no Senhor, não há confusão, né? Não há engano. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de firme fundamento. Aquele que crê não se apressará. E ainda, Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Joel 2, 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Romanos 10, 15, ele compara com Isaías 52. E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, conformoso os pés do que anuncia coisas boas. Conformoso sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Romanos 10, 16, compara com Isaías 53. Mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço, Senhor? Isaías 53. Mas pergunto, porventura não ouvirão? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até os confins do mundo. Ele compara aqui com o Salmo 19, versículo 14. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 19. Mas pergunto ainda, porventura Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com um povo insensato vos provocarei a ira. Deuteronômio 32, 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com uma nação insensata, os despertarei a ira. Romanos 10, 20. Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Isaías 65, 1. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Romanos 10, 21. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Então, aqui, né, ele comparando Romanos 10, né, do Novo Testamento, com o Antigo Testamento, e todos esses versículos
que eu li, né? Então, irmãos, a salvação, que eu entendi dessas palavras, né? Que a salvação é para todos, sem distinção de raça, cor, credo. Então, a salvação é para todos. Temos que estar anunciando a mensagem, independente, né? Se as pessoas querem ou não querem. A mensagem, a palavra tem que ser anunciada, a palavra tem que ser pregada, né? E que nós, como povo de Deus, que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Essas são as minhas palavras, o que eu entendi dos textos, os irmãos me perdoa, né? Algum erro, alguma falha. E gostaria de deixar aí, lanço para os irmãos, né? Aqui no 10:18, né? Que ele vem falando, né? A expressão confins do mundo. É quase um apelo missionário. Se a salvação é para todos, então quem deve ser responsável por missões? Deixa aí a pergunta para os irmãos. Se irmãos tiver algum comentário, vai estar esclarecendo, ajudando mais, né? Eu deixo para os irmãos e eu agradeço a oportunidade. Boa Eu quero noite, igreja. parabenizá-la. Oi, desculpa, Posso. desculpa, irmã. É que eu estava vendo aqui que ele fala assim, né, eu estou lendo na Bíblia embaixo, aqui que diz assim, pois todos essas, olha, pois todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus, nos termos deles, insistindo em fazer tudo da sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. O que eu quero, que eu posso falar disso tudo é o seguinte: o que está faltando muito hoje é evidências. É evidências, né? Muitos estão pregando aquilo que não vivem, muitos estão falando daquilo que não vive. E aí está sendo muito difícil, porque as pessoas sobem no púlpito e pregam bonito, maravilhosamente, mas o que está faltando, na verdade, realmente, é evidência de tudo que eles estão pregando. Às vezes estão pregando algo que nem eles mesmos acreditam naquilo que eles estão pregando. Não estão vivendo aquilo que eles estão pregando. E aí é isso que está acontecendo. É difícil mesmo levar as pessoas a uma conversão genuína. Eu falo que leva as pessoas para a igreja, mas para uma conversão tá faltando muito nisso no povo de Deus, é isso, né? Que se dizem, né? Povo de Deus. É a evidência. Entendeu? Eu quero falar, pastor. Eu achei muito boa. Eu achei muito bem, muito boa a palavra da irmã, muito bem colocada. Parabéns, viu, irmã? Essa minha palavra foi muito bem colocada, viu? Então, parabéns, que Deus te abençoe e continue assim, tá bom? Boa noite e a paz do Senhor a todos. Uhum. Tá bom?
Inicial. E saiu aqui. Só volta. Vocês estão me ouvindo ou não? Você pegou de qualquer jeito, eu dei certinho. Estão me ouvindo ou não? Sim. E saiu fora aqui. Então tá bom, então. Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos o teu nome. Te agradecemos, meu Deus, por esta hora maravilhosa, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Jesus, pelos cuidados que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos levantou esse dia, nos colocou de pé, nos dá o fôlego de vida e nos dá o ar para respirar. Pai, nós te louvamos, meu Deus, por tudo, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos verdadeiramente, ó Pai, que o Senhor reina, que o Senhor é o dono de tudo, é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Por isso, Senhor, olha para cada um de nós, pelas nossas necessidades, visita aquele que sofre, aquele que está ali, meu Pai, deprimente, aquela pessoa que está ali, meu Pai, muitas vezes entubada, e está realmente passando por situação adversa. Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque temos esta certeza, essa liberdade
de estarmos aqui, ó Deus, neste culto tão maravilhoso, vendo através da tua palavra que o Senhor reina, e esta, meu Pai, é a nossa esperança. A esperança realmente, meu Pai, do mundo está no poder do homem, está em uma outra autoridade, mas nós temos o Senhor como nossa referência, como nosso referencial, aquele que morreu na cruz, que pagou um preço alto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ali ele prometeu vida eterna. Pai, nós te pedimos nesta noite, continua com cada um de nós, que tenhamos uma noite abençoada na tua presença, e que nós possamos levantar no dia de amanhã, ó Pai, agradecendo ao Senhor, sendo grato ao Senhor, meu Deus, porque mais um dia o Senhor nos coloca ou nos colocará de pé. Pai amado, Pai querido, continua conosco, visita o teu povo, a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Meu Pai, os missionários que estão nos campos, pregando a tua palavra, sustenta cada um e cada uma da vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos diante das tuas mãos, ó Pai, todos os pedidos que foram feitos, mencionados, e aqueles também, ó Pai, que está na nossa mente e no nosso coração, de orar, meu Deus, por aqueles que estão passando por problemas, por dificuldades, aquelas pessoas desempregadas, aquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas pessoas, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que perderam seus entes queridos. Pai, são tantos os problemas, mas nós confiamos no Senhor, e nós aqui estamos na dependência do Senhor. Pai, continua conosco nesta noite, ó Pai, e nos dê uma noite abençoada na tua presença. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, pelo teu povo. Obrigado, meu Deus, por aqueles que têm se interessado em ouvir e aprender a tua santa e bendita palavra. E aqueles, meu Pai, que estão distantes, tão longe da tua presença. Traga, meu Deus, para perto do Senhor e desperta, meu Deus, esse teu povo, a tua igreja, para que nesses últimos tempos, ó Pai, nós possamos, a cada um de nós, olharmos para o alto e reconhecermos, meu Deus, que somos necessitados, carentes da tua graça e da tua misericórdia. Estenda suas mãos, ó Pai, e nos alcance nessa noite, curando, meu Pai, o enfermo, levantando, meu Pai, aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que já perdeu praticamente a sua fé em Cristo. Pai, renova suas forças e traga na mente e no coração a conscientização de que nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por esta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Louvado. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome